Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, e pedimos licença para darmos por iniciado mais uma palestra, né, da tarde de hoje. Mas nós vamos dar os recados para que eles já conhecem, mas é sempre bom estar lembrando, né? Nós temos palestras e passes segundas, terças, quartas e quintas às 20 horas. Às quartas-feiras, quarta então não, eu falei a segunda, terça e quinta às 20 horas, às quartas-feiras às 14 horas, no sábado às 15 horas e no domingo às 10 horas. Às sextas-feiras nós temos o trabalho aos dependentes químicos. Não é aberto ao público, mas aqueles que estiverem passando por essa situação, essa necessidade, pode estar chegando, conversando com o plantonista, para estar participando. Certo? Todo segundo sábado de cada mês, nós a casa faz a distribuição de 64 cestas básicas às famílias já cadastradas. Aqueles que puderem cooperar com 1 quilo de alimento não perecível, para nós estarmos fazendo arrumando as cestas, né? Nós já agradecemos. Todos os sábados, a partir das 17 horas, existe a montagem dos lanches. Começa a montagem dos lanches que eles vão entregar aqui nos arredores. Os moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Venha participar. E nós vamos, assim, então, também dando boa tarde aos amigos, os internautas, que podem estar prestando atenção, participando da palestra através de perguntas, sempre de acordo com o tema, certo? Então, vamos neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, unindo os nossos corações, e vamos agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Oportunidade que nós temos de juntos dar continuidade aos estudos do Evangelho de Jesus e agradecermos também pela oportunidade de esta casa nos receber com tanto carinho. Agradecer por mais esse dia de existência física e pela nossa saúde. E assim, nós vamos pedir a Deus que envolva o nosso companheiro Rodai, que ele seja bastante feliz na exposição da tarde. Ele vai falar sobre o egoísmo, que está no Livro dos Espíritos, questões 913 a 917. Que você seja bastante feliz. Boa tarde a todos. E assim, mais uma vez, dando continuidade ao trabalho, né? Vamos abordar um tema bastante importante. E acredito que toca-nos diretamente, e esse tema é o egoísmo. Todos nós, nas nossas ações, de alguma forma, cometemos, né, um dos pecados capitais, que é o egoísmo, né? O egoísmo, ele tem uma característica bastante interessante, porque ele está fundamentado na personalidade, na importância que damos à nossa personalidade. E personalidade é como nós nos mostramos às pessoas, como elas nos enxergam, essas características todas, e alguns aspectos, né, vamos dizer assim, psicológicos, decorrente da importância da nossa personalidade. De querermos, muitas vezes, estar ou ser muito mais do que o nosso semelhante. O tema foi tirado do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, né, é um livro base da doutrina espírita, e foi tirado lá do livro terceiro, que fala sobre a perfeição moral. É interessante que os Espíritos, eles deixou bem para o final as questões morais, justamente para que nós pudéssemos pensar, refletir e estudar as questões mais naturais, as questões da matéria, as questões relacionadas ao espírito, aos seus veículos, né?
e a evolução do planeta e a própria escala espiritual. E desta forma, ele coloca para nós, logo de cara, de todos os vícios, qual é o mais radical? Por entre todos os vícios, na pergunta 913, qual é o mais radical? E qual resposta nós temos? Muito bem, nós vemos na Terra uma infinidade de situações problemáticas, conflitivas. Vemos guerras, homicídios, crimes dos mais diversos, né, cujas nuances, né, nos fere, nos agride moralmente. De todos esses crimes que nós vemos, desde dos crimes realmente que tiram a vida do semelhante, os homicídios, até aqueles que subtraem objetos, fortunas, qual é o cerne, qual é a principal causa, né? Senão o egoísmo, né? Nós somos egoístas, ou é uma característica também da nossa inferioridade? Ou seja, uma característica ainda do progresso a que nós já atingimos. Ou o progresso que falta ainda atingir, o egoísmo ainda é uma dessa marca do progresso a realizar. Temos que pensar nisso, né? Então, se nós estudarmos todas as coisas complicadas na Terra, todos os problemas, tudo aquilo que a gente não explica que choca a moral, né? O bom senso, nós vamos ver que o homem está por detrás de tudo isso, o homem está por detrás de tudo isso como causador. Mas o homem, ele é apenas um ser que nasceu com a matéria ou ele tem uma vida anterior à matéria, né? Nós também temos que pensar nisso. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo, né, inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Pergunta Kardec aos espíritas. Ou seja, nós, seres humanos, aqui na Terra, conseguiremos extirpar de nossos corações o egoísmo? O que achamos? O que podemos deduzir disso? Conseguiríamos, atualmente, no estágio que nós nos encontramos, extirpar totalmente do nosso coração o egoísmo? Pensamos agora nas coisas que nos tocam diretamente, os nossos interesses mais imediatos. Como devemos nos comportar para que essas situações todas tenhamos um comportamento mais fraterno, mais solidário e menos interesseiro, voltado a nós mesmos no caso, né? Também temos que pensar, né? E qual é o meio de destruir o egoísmo? Na pergunta 917. Ou seja, que elementos temos em nossas mãos para destruir o egoísmo? Paramos para pensar nisso? É difícil, né? Por exemplo, no momento, quando se fala em egoísmo, o que vem à nossa cabeça? Será, vamos dizer assim, uma conta bancária de tal forma que nos garanta a subsistência e nos garanta o conforto, e isso não queremos dividir com o nosso próximo, não queremos que as pessoas mais necessitadas tenham acesso, ou não queremos ajudá-las conforme as nossas possibilidades. No aspecto da inteligência, será que o nosso conhecimento é tão importante somente para nós que nós não possamos dividir com as pessoas? O ambiente da casa, ou seja, a nossa casa, ela foi construída só para nós mesmos, para a nossa família, e nós não queremos dividir isso com outras pessoas. O abraço, o sorriso, as palavras, os ouvidos, só para nós, ou podemos dividi-lo e aliviar, ou ensinar, ou orientar um número maior de pessoas? Jesus falava diretamente sobre o egoísmo? Quantas vezes nós ouvimos Jesus falar sobre o egoísmo? A educação que damos aos nossos filhos, nós tornamos eles homens justos, solidários e fraternos, ou eles se tornam homens egoístas, que pensam só em si mesmos? O que achamos disso? Será que conseguir uma carreira promissora, que dá destaque, será que termos realmente uma situação econômica e financeira de uma tal forma que não dependamos por muitas existências de nada, né? Tudo isso somado a outros aspectos próprios nossos vai nos tornar melhores,
ou apenas mostra para a sociedade um aspecto muito particular nosso, uma característica muito própria nossa, que nós retemos somente para nós e não dividimos com ninguém. Moral e material, né? Bom, falamos um pouquinho do egoísmo, só para termos uma ideia, né? Agora, quanto à perfeição moral? Pergunta no Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Nós temos uma lista imensa de virtudes, né? Todas elas canalizadas sobre a caridade. De todas as virtudes, qual a mais meritória? Se desencarnássemos hoje, conta mais o que somos hoje ou o que fomos lá atrás? E aí vai, né? Agora, o homem, ele é um ser, o homem é um ser, né, cuja característica é material. O homem é um ser material. Mas habita nele um ser espiritual, um ser moral, não é isso? Então, são duas coisas distintas, o homem e aquele que o habita, o ser espiritual ou moral. Não é isso? Quando Deus criou o homem moral ou criou o homem material? Lógico, as duas coisas, mas precedendo ao material, criou o ser espiritual. Né? Mas deu-lhe o quê? O livre-arbítrio, ou seja, através de diversas oportunidades, né? Em mundos materiais, ele vai desenvolvendo, ele vai progredindo, ele vai purificando o seu ser espiritual ou moral, de uma tal forma que ele consiga distinguir e separar aquilo que é espírito daquilo que é matéria. E dar mais importância a quem? Ao ser espiritual, né? E o que fundamenta isso que eu estou dizendo? Nós vemos na natureza 3 reinos: mineral, vegetal e animal. E o homem está inserido dentro do reino animal, né? O universo, como nós concebemos hoje, criado por Deus, não sabemos quando, ele contempla, né, todos esses reinos, cada qual guardado as suas devidas proporções e a distância que se relaciona a nós, não só material, mas como espacial, né, o tempo. Tendo Deus criado desde todo o tempo, desde sempre, não sabemos quando, com certeza Ele deu-nos a vida espiritual em dado momento. Mas como os mundos do universo são dos mais diversos, quantas moradas há, né, neste universo? No Livro dos Espíritos, lá no segundo livro, chamado Os 3 Reinos, nós vamos encontrar, a partir da pergunta 585, que fala sobre os 3 reinos, na pergunta 606, diz assim, para nós entendermos a questão do egoísmo, por que ele é tão presente em nós, né? De onde tiram os animais o princípio inteligente que o constitui, que constitui a espécie particular da alma de que são dotados? De onde tiram os animais o princípio inteligente da alma que os constitui? A resposta é, do elemento inteligente universal. Continuando, na 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Ou de um princípio único? O que a razão nos diz? Sem nenhuma dúvida é a resposta, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Então, homem e animal têm um único princípio inteligente. Né? Difícil de entender, mas é a realidade. Né? Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tudo tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Então os animais, né? Outrora, fomos nós mesmos, né? Princípios inteligentes, hoje espíritos, animando as diversas espécies
que encontram no mundo. Quando? Não sabemos. Mas, muito provavelmente, né? Estivemos ali habitando diversas espécies. E a espécie animal, ela precisa sobreviver, não precisa? Ela está animada pelo princípio inteligente e ele está em via de progressão. E passando pelos diversos reinos da natureza, a sua inteligência está mais voltada para a sobrevivência, para a questão material. E ali, tendo necessidade de lutar pela sobrevivência, né, proteger a prole e procurar abrigo das intempéries, com certeza, naturalmente, eles pensaram em si mesmos. Óbvio, porque não tem ainda a capacidade moral. Pensando em si mesmos, imagina que o nosso corpo espiritual, sendo elaborado gradativamente, né, gravou em si essas energias, né, que paulatinamente devemos liberar, purificar. Né? E continuando, é de certa maneira um trabalho preparatório, como o da germinação. Em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Então que começa para ele o período da humanidade, e com este a consciência do seu futuro e a distinção entre o bem e o mal, e a responsabilidade dos seus atos. Percebam que o egoísmo, assim como outras paixões, estão em nós já latentes, por uma característica puramente evolucional. E hoje que nós somos já dotados de inteligência, e já distinguimos a diferença entre o bem e o mal, nós temos a obrigação de extirpar o egoísmo de nossos corações. Cada qual saberá como, cada qual perceberá como, de que maneira, senão percebendo, avaliando em si os reflexos do egoísmo de ontem, né, ou outrora praticado. Se hoje nós sofremos consequências de ações nossas que não lembramos, ou se lembramos, até nós nos envergonhamos com ela, mas sabemos que aquelas ações outrora estavam marcadamente pelo egoísmo, né? E sabendo que no presente nós erramos, mas temos neste momento a oportunidade de retificar e ratificar com outras oportunidades, compete-nos, como criaturas já morais, que não mais, tão distantes já do reino, né, animal, nós temos a obrigação de tornar melhor e melhorar a vida moral e material dos seres que nos cercam. Cada um, né, segundo as suas possibilidades. Não é exigido nada além disso. Né? Os apóstolos de Jesus, todos eles eram homens totalmente solidários? O que concluímos? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele estava pensando em Jesus, na humanidade, ou estava pensando em si mesmo? Quando Judas traiu Jesus, quando houve a debandada geral, né? Mas por que tudo aquilo aconteceu? Eles eram realmente egoístas? Ou será que eles estavam orientados por uma inteligência maior para, preservando as suas vidas, pudessem levar a semente de amor e solidariedade a todos os povos? Né? Perceba que o nosso julgamento é muito incompleto, porque nós não abarcamos tudo. Não podemos, assim, envolver num raciocínio tudo e tirar uma conclusão. Mas uma coisa sabemos, né? Que a criatura, o homem, a mulher, quem quer que seja, que pensando somente em si, deixa de assistir o seu semelhante, haverá um momento da sua vida, porque nós sabemos que o tempo passa depressa, né? Haverá um momento da sua vida que precisará de outras criaturas. E onde está o mérito para que ela possa receber hoje auxílio de outras criaturas? O homem que prodigaliza sua fortuna, esbanjando para todos os prazeres materiais, haverá um momento que ele lembrará, porque não tem mais, né, a saúde, não tem mais a fortuna, ele lembrará que poderia ter sido mais prudente. Poderia talvez até ter assistido um número maior de pessoas, para que essas pessoas pudessem, né, também, de alguma forma, auxiliá-lo. Então, muitas ações nossas no passado estão refletindo hoje. O que fomos pouco importa, realmente. Mas o que somos agora é o que mais importa. O que podemos fazer para melhorar, né?
O que podemos fazer para atenuar? Qual o comportamento que eu devo ter no presente para, posteriormente, de uma ação no presente, uma ação desinteressada, uma ação pura, uma ação mais solidária, pudesse realmente contribuir para que desde já eu me sinta bem, me sinta uma criatura mais afinada com as leis de Deus, com as leis naturais. Né? Percebam que nós temos muitas coisas para reclamar, tanto do passado quanto do presente, mas temos muitas oportunidades no presente para sermos melhores. Não é? Disse Jesus, né? Vamos falar somente das questões materiais. O homem anda muito preocupado com as questões do que vestir, do que comer, né? Do que proteger. Aí Jesus lembra e falava aos seus apóstolos, né? Ele pedia que olhassem os lírios do campo, né? Que estes não fiam nem tecem. Mas Salomão, que foi um rei dos judeus, né? Com toda a sua riqueza, toda a sua glória, conseguiu vestir tão ricamente como os lírios do campo, né? Ou seja, Deus dá a cada criatura o que ela precisa para realmente viver naquele ambiente que ela se encontra. E a criatura, vivendo no ambiente que ela se encontra, nós que somos dotados da moral e da inteligência, temos que minimizar os conflitos que haverá entre as criaturas. Por isso que a maior de todas as virtudes é aquela que nós, pela nossa força de vontade, pelo nosso querer, não nos deixamos envolver e nos arrastar para os vícios. Então a força que temos em nós para vencer as nossas tentações e não deixarmos ser arrastados pelo vício é a maior de todas as virtudes. Está aqui colocado na questão 895 do Livro dos Espíritos. Então nós temos uma obrigação de fazermos um esforço muito grande, por mais difícil que seja, para não deixar ser arrastados pela tendência natural de nós, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, né? Sermos envolvidos em conflitos desnecessários. Por isso que é importante pensar, refletir antes de agir. Né? Deus não quer que a gente pegue a nossa fortuna e distribua a todas as criaturas pobres da terra. Ele quer que a gente empregue isso de uma forma inteligente. Empregue esses recursos, né, para minorar as dificuldades que existem na saúde, na educação, né, em todos os campos da humanidade. Mas cada homem, cada mulher que Deus, né, deu a eles essa possibilidade, é para que eles pensem, reflitam e ver onde haja mais necessidade, e ali eles possam dar a sua contribuição. Quantos casos há que nós sabemos que o homem aí, foi até recente na televisão, junta embaixo do colchão milhares e milhares de moedinhas, notas, cédulas, né? E vai levar ao banco, cadê o valor? Perdeu o valor todo. Né? Se para as coisas materiais perdeu o valor, imagina para as coisas morais. Se deixarmos a terra nesse momento, pensamos nós, para onde iremos? O que construímos dentro de nós, como criaturas espirituais, para estarmos num ambiente espiritual, no mundo espiritual, num estado espiritual melhor do que estamos hoje? Que obras, né, engendramos para isso? Temos que pensar, né? Porque o tempo vai passando, né? Os cabelos vão ficando brancos. Né? Olha, eu tinha 10 anos já, eu falava, não vejo a hora de ter 18. Hoje eu tenho 49 e falei, puxa vida, a coisa está acelerada. E o que nós construímos, né, para que sejamos melhores? O egoísmo é uma situação presente em nossas vidas por uma característica até natural. Hoje entendemos que ele tem uma característica muito natural, porque ele está enraizado em nós por uma questão evolutiva. Por isso que Jesus não falava abertamente sobre egoísmo, mas exortava a caridade, o amor ao próximo, né? Exortava a necessidade de nós amarmos a Deus, amarmos ao semelhante. Não é isso?
Quando a mãe dos dois apóstolos de Jesus, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, pediu a Jesus que colocasse um à sua direita ou à sua esquerda, né, Jesus, óbvio, conhecendo ainda a característica, ou seja, a evolução daquelas criaturas, disse que não competia a ele, né, fazer tal divisão, ou doar, ou delegar tal situação, mas competia a Deus. Ele sabia que a evolução espiritual, aquilo que realmente faz com que o espírito seja mais consciente dos seus deveres e já está tão liberto da matéria, ou totalmente liberto da matéria, que ele sabe que tudo na Terra que nós damos valor é passageiro e que os valores que nós damos mais importância ficarão aqui mesmo e que temos que construir valores muito diferenciados a partir dos elementos materiais, a partir das dificuldades da matéria, para que, contribuindo com Deus nas suas obras, Deus poderá realmente dizer, olha, senta à minha direita ou à minha esquerda, não importa, que tudo tem seu tempo, tudo decorre, né, de um processo que o tempo da Terra nos dá uma ideia muito pálida ou insignificante dessa adoração, né? Outra coisa interessante no cenáculo. O cenáculo foi a reunião de Jesus com seus 12 apóstolos, em cima da casa de um dos apóstolos, acho que Marcos, né? E ali Jesus, naquela quinta-feira, esteve com seus apóstolos para dar-lhes instruções de como proceder após a sua passagem, né? Era hábito dos judeus fazer o quê? Antes das refeições, lavar pés e mãos. Só que lavar pés e mãos era uma obrigação de quem? Né? Dos empregados, né? Daquele que convidou. Só que era uma reunião fechada, que não tinha acesso a nenhum empregado, né? Nenhum serviçal. E quando os apóstolos estavam naquela câmara, lá reunidos, preocupados com quem ia lavar as mãos, quem ia lavar os pés, eles estavam também movidos por um sentimento egoísta, porque eles eram muito importantes para lavar os pés uns dos outros, né? E Jesus, mais uma vez, deu uma lição a todos eles. Pegou a toalha, pegou a bacia com água, né? Lavou os pés um a um, e a cada um dirigiu uma mensagem específica. Mas a humildade, ou seja, a capacidade de nós nos vermos como iguais, né, é uma das virtudes bastante importantes. E aqueles homens ainda não tinham consolidado em si essa virtude da humildade, de tratar a todos com igualdade. Eram resquícios ainda do seu egoísmo, do seu orgulho, né, do orgulho de casta, né, essas coisas todas que não têm valor nenhum quando adentramos a vida espiritual. O que temos que pensar, o que temos que raciocinar é o quanto está presente em nós o egoísmo. E se ele está muito presente em nós o egoísmo, significa que ainda temos muito a progredir, que estamos muito próximos da matéria, né? Quanto mais capacidade de sermos solidários e pensarmos mais no nosso próximo, já estamos mais evangelizados, mais moralizados e mais purificados. Então, estamos já adiantados na nossa evolução espiritual. Mas se temos dificuldades ainda de separar, de repartir, é porque ainda estamos mais próximos da matéria. Então, aqueles que querem saber qual é o grau de evolução espiritual, é bom pensar um pouco nesse assunto. Qual a importância da minha personalidade? E o quanto está enraizado em mim o egoísmo. Se chegarmos à conclusão que ainda somos incapazes de dividir sentimentos, dividir coisas materiais, porque estamos demasiado preocupados em não nos faltar, ainda, com certeza, estamos próximos, né, das coisas da matéria. Das coisas que ainda nos imanta a matéria, que nos escraviza a matéria. Porque existe uma afinidade muito grande entre o espírito e a matéria. São elementos muito simpáticos, muito afins, em função, né, da sua evolução espiritual. Primeiro os minerais, né, depois os vegetais, depois os animais em diversos reinos da natureza.
e no reino vegetal, né, onde ali a inteligência se desenvolve, enquanto os orbes, muito provavelmente, passou a criatura, ou o elemento espiritual, antes de chegar a se individualizar como espíritos, né? E já individualizados como espíritos, quantos mundos ainda inferiores a criatura passou? Né? Vamos pegar a imagem do homem da caverna e ver quantos orbes que ainda está nesse nível, que o espírito passou por elas para poder trabalhar, né? Purificar-se, preparar o seu ser, né, mais sutil para habitar, né, através de conhecimento, através de sabedoria, através do desenvolvimento moral, habitar mundos sidéreos muito mais belos, muito mais nobres, onde não haja dor, não há sofrimento, onde não há miséria. O homem, ele é bom naturalmente. O homem entende a necessidade de amar e servir naturalmente, sem nenhuma cobrança. A maior ambição é servir de uma forma simples e a todos os seus iguais. Muito bem. A ideia é nós refletirmos sobre o egoísmo e não chamarmos ninguém de egoísta, né? Mas esconder as coisinhas no nosso armário para comer sozinhos é uma característica egoísta, né? Guardarmos as nossas roupinhas somente para nós, às vezes tem 30 anos e nós estamos guardando, esperar para um dia usar. Somos egoístas, né? Aí temos que pensar um pouquinho. Só guardar o sorriso, guardar o abraço, né? Guardar as palavras só para nós mesmas e para a nossa família, somos egoístas. E dividir a mesa somente com aqueles que possam, né, de alguma forma devolver, retribuir para conosco, é uma marca puramente egoísta, né? Por isso que Jesus falou, né? Quando deres um festim, convidais os pobres e os estropiados. Né? Porque estes não tem como retribuir. Ou seja, aquele que dá um festim, né, ou um evento a essas criaturas, faz de coração puro, desinteressado, com a única intenção de levar um pouco de alegria, né, de felicidade, e de envolver aquelas criaturas no seu amor, como seus iguais. Porque, considerando a encarnação, né, ou a reencarnação depois das diversas encarnações, né, aquele que hoje não damos essa oportunidade poderia ter sido nosso pai, poderia ter sido a nossa mãe, uma avó, uma pessoa muito querida no nosso coração e hoje, cuja a importância da nossa personalidade é muito grande, nós afastamos da nossa casa aquelas criaturas que por uma condição social e uma necessidade evolucional, hoje está, socialmente falando, diferente de nós, né? Cuidado, né? O nosso julgamento é muito pequeno. Aí Lázaro, eu, mendigo, né? Lembra da palavra? Muito bem. E aí nós encerramos aqui essa nossa participação e deixamos a todos a oportunidade da pergunta. A intenção não é puxar a orelha de ninguém, apenas refletirmos, né? Isso serve para mim, serve para todo mundo. Todos aqueles que querem realmente um progresso espiritual têm que fazer um esforço bastante elevado, né? Bastante grande. Não adianta fingir, não, né? Só de máscara e tem que ser de puro de coração, né? Eu não quero nem que ninguém ouça, né? Ele vê o microfone. Então, agora chegou o momento de nós participarmos. Só falar um pouquinho, Ana Beatriz. Você falou que a gente não se tem uma lição de Jesus especificamente para o egoísmo, mas sim no sentido de que nós passamos aos outros aquilo que nós queremos que nos façam, né? E quando a gente quer guardar docinho pra gente, só a gente comer, olha, é muito interessante, tá? Eu estava faz pouco tempo, eu passei à tarde eu ia passar numa lojinha para comprar aqueles pesos para segurar a porta, ali na vontade, e eu passei pelo McDonald's porque eu estava com muita vontade de tomar um sorvete. Eu estava com vontade. Então eu esperei, ela preparou o sorvete, tudo, eu falei, bom, passei pela lojinha, e agora eu vou subindo devagar enquanto tomo sorvete para pegar o ônibus. Depois veio uma senhora, atravessou a rua, pelo amor de Deus, me dá esse sorvete que você está na mão. Aí eu estava com tanta vontade, eu falei, meu Deus, tá bom, vai tudo bem. Quer dizer, eu tive a oportunidade de abrir mão de algo que eu queria muito, né? Mas a gente passa pelo dia a dia, né?
É um teste, né? Oi, Rudai. Parabéns, a palestra para mim foi ótima. Então é o seguinte, uma vez eu li sobre uma frase que Emmanuel disse, né? Que a maior saga da humanidade é o egoísmo. Então, em várias ocasiões eu comecei a matutar sobre isso, né? Então eu acho que, será que o egoísmo não é sinônimo de medo? Porque você vê as guerras nesses países, o que acontece? Que nem esse ditador da Síria, ele não sai de lá de jeito nenhum. A humanidade, o povo do país está se acabando, mas aquilo não termina nunca. Então ele é incapaz de... Eu acho que aí no caso, que eu pensei, ele tem medo de deixar o poder. O poder, o que acontece? Gera o egoísmo, gera ambição. Então eu gostaria que você me dissesse sobre isso, porque eu acho que ele é um sinônimo do medo, o egoísmo. Uma coisa e outra, né? Na realidade, o homem, ele se torna egoísta muitas vezes porque encontrou diante de si muitos outros egoístas e ele quer se defender, né? Então, encontrando corações duros, corações refratários e que não o auxilia, ele desenvolve em si o egoísmo e acaba realmente longe de ajudá-lo, acaba prejudicando-o mais. Mas o poder, na sua maioria das vezes, vem e está em mãos de homens que também estão em processo evolutivo. Só que ele poderia ter uma conduta mais solidária, mais justa, mais fraterna e menos egoísta. Só que ele percebe que ele consegue ali comandar pessoas, submeter pessoas e ditar a essas pessoas uma conduta. E ele sente prazer nisso. Isso mexe com o seu orgulho, a sua vaidade, né? E ele entretém cada vez mais, né, no seu egoísmo e na sua importância atribuída a ele, no caso, e ele começa a realmente sentir medo de alguém vir e tirar. É o que aconteceu com todos os grandes Césares, os imperadores romanos, né? Todos eles tinham um medo terrível, né, de perder o poder, mas eram espíritos ainda bastante egoístas, né? E nesse medo de perder, ele acabava matando, né, os seus próprios familiares e muitos daqueles que ele julgava que podia trair, né? Mas à medida que a humanidade vai evoluindo, por quê? Os maus vão deixando a Terra. E os bons também vão deixando a Terra. E a mudança, né, a necessidade da reencarnação vai trazendo de novo homens melhores, espíritos melhores, aliás, né, corações bons, e vai mudando essa característica. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações, como sabemos, passará a ser um mundo, né, de regeneração, um mundo mais feliz, onde o bem predomina, ou seja, o egoísmo está menor, né, e a solidariedade maior. Mas na mesma proporção que nós vamos deixando para trás o egoísmo e conquistando o amor e a solidariedade, ao encarnar novamente na Terra, a Terra vai tendo a sua renovação, né? Fundamentalmente, o medo decorre do egoísmo mesmo, de perder aquilo que se tem, perder a sua capacidade de influência. Já vista que nós temos aí ditadores que estão realmente há muitos anos no poder, né? E alguns querem ficar mais, né? Mas é interessante, quando a gente percebe a presença do egoísmo, eu sei que é difícil, né? A gente experimenta isso também, mas temos que lutar contra isso, né? Chega desse medo, você perde o apego às coisas, né? Você aprende a delegar, você doa com mais fraternidade, você acaba com tudo isso. Então eu acho que o medo geralmente gera tudo. E outra, nós que já temos um conhecimento espírita, né? Nós que já temos um conhecimento espírita, sabemos da continuidade da vida após morte, né? Sabemos a nossa natureza espiritual. Então, esse medo ele perde a sua razão de ser, porque nós sabemos que tudo decorre de ações nossas no momento, né? Então, sabemos que aquilo que nós não temos hoje, ou aquilo que dividimos hoje, ficou aqui. Mas se isso trouxe para nós alegria, felicidade, satisfação e contribuiu para tornar o semelhante melhor, ou o mundo melhor,
pensando no futuro, nós temos que deixar para lá o medo, porque o medo decorre realmente da nossa falta de confiança em Deus e na espiritualidade, né? Verdade. Fazemos para a nossa família, para a minha família, aquela sensação, aquela posse. É meu, tudo meu, é do meu jeito, não faço nada, tem que ser assim, assim será, e todos têm que dizer amém. O pai, como age dessa maneira, ele está praticando egoísmo contra seus filhos, contra sua esposa. Os filhos, quando agem dessa maneira, também praticam egoísmo com os pais. Quer dizer, a sociedade, não podemos afirmar que toda, mas uma grande parte da sociedade, ela sofre desse egoísmo, e temos que orientar os nossos filhos, temos que orientar para que não caiam nesse vício. Você concorda com isso? Com certeza. Por isso que fala assim a educação, né? Não a educação que dá a instrução, né, ao homem, mas é aquela educação que vem do berço, né? Aquela que os pais preparam os filhos para serem homens justos. Óbvio que muitos falham, né? A gente pensa que está acertando e está errando muitas vezes, porque o parâmetro é só nosso, né? É aquilo que você falou. No egoísmo paterno ou materno, queremos de uma tal forma isentar os filhos dos problemas do mundo, que a gente deixa de respeitar o livre-arbítrio, e muitas vezes, querendo que os nossos filhos sejam melhores que os demais, nós desenvolvemos neles o egoísmo, né? O excesso de personalismo, ou a importância, né? A importância da personalidade. Mas Kardec fala aqui na lei de sociedade, realmente, que somente a educação pode mudar isso aí. Mas como tudo depende da experiência de cada um, da individualidade, cada um tem o seu tempo, né? Está num nível de desenvolvimento espiritual. Pode. Um pai ou a mãe, ou a família, de modo geral, ele faz um sacrifício danado, trabalha a vida toda, para ter um bem, uma casa para morar, ter um conforto maior. Isso aí é egoísmo? Não. Não. E não, né? Todos nós concordamos que não, né? Ora, imagina, como o senhor falou, imagina o pai, a mãe que trabalhou a vida inteira realmente para construir um lugar para eles na velhice se sentirem seguros. Só que conquistou isso com o trabalho, com o suor do seu rosto, né? Óbvio que não é egoísta. Pelo contrário, é mérito, né? Porque ele não dependeu de ninguém, ele foi à luta e fez isso aí. Construiu para si. Agora, se nesse momento ele prejudicou pessoas numa busca desenfreada para reter, né, o dinheiro, para reter, né, os recursos necessários, prejudicou outras pessoas, se ele, na conquista disto, ele prejudicou o próximo, pode ter havido realmente... Até um filho, às vezes, necessidade do doente, vai precisar de uma casa, vai precisar de um socorro, o pai não pode ficar omisso nessa hora. Com certeza. Mas é puramente natural. Tudo que nós... É interessante. Tudo que conquistamos com os nossos esforços, né, não é egoísta. O egoísmo está em você, sabendo que no caminho há pessoas que também precisam, né, conquistar, precisam realmente progredir, e nós, tendo a possibilidade de fazer, de auxiliar, nós simplesmente fechamos os olhos, né? Nós não ajudamos. O egoísmo está na retenção para nós, ou no amor excessivo a nossas coisas, e não dividi-las com quem quer que seja. Nesse sentido. Uma pessoa, dá o poder para ela. Sim. É o que a Ana falou. Tem a pergunta, né? O nascimento. Aqui a pergunta do senhor Nascimento, através da internet, né, do e-mail. Fui criado de forma rígida e tenho dificuldades em ser maleável com as pessoas que convivo. Como o Espiritismo pode me ajudar a ser mais flexível? Né? Até ligado à palestra de terça-feira, ou que seria o tema dessa tarde, né? O homem flexível. E aí, por que a gente responde, né? Tem uma passagem, aquele calendário que a gente tem em casa,
que tem mensagens todos os dias que você vai virando, ele diz assim: eu não sou firme como o carvalho, mas sou flexível como o chorão, porque ele verga, mas não quebra. Oi? Bambu. Pronto. A forma que se abre na internet tem uma receita para ser um homem flexível. Não. É só o exercício diário da paciência, da resignação, do entendimento, buscar o conhecimento, respeitar o próximo. Nós somos criados de uma maneira rígida, porque os nossos pais foram criados de uma maneira rígida para aquela realidade que eles foram criados. O mundo vai mudando e nós temos que nos adaptar às realidades que vão surgindo. O que foi bom para os nossos pais não necessariamente pode ser bom para nós, mas servem de exemplos para as dificuldades que eles passaram e que nós não vamos querer que os nossos filhos passem. Aí nós não vamos estar sendo egoístas, pelo contrário, nós vamos estar mostrando para os nossos filhos que se o caminho que tomarem, né, as consequências desses caminhos podem influenciar na sua vida. Então, flexível é quando você aceita as mudanças, você trabalha essas mudanças e você põe em prática essas mudanças. Você está deixando de ser inteligente, quando você passa a escutar. Então, para nós, respondendo ao nosso amigo da internet, como é que o Espiritismo implica? Educação, o estudo, o trabalho, paciência, exatamente, respeitar e mostrar que o mundo está mudando e nós temos que acompanhar essas mudanças, porém, sem perder o nosso amor, nossa caridade, a nossa paciência. Não podemos perder isso jamais. Se o nosso filho tem dúvidas, vamos trabalhar junto com o nosso filho, né? Vamos aceitar, às vezes, a argumentação e contra-argumentar, explicar, mostrarmos através do nosso exemplo. Essa é a forma, é a receita de bolo que nós temos no nosso dia a dia que está à disposição. Completando aqui, quando a gente dá realmente muito valor a nós mesmos, ou seja, somos muito importantes, nós nos tornamos inflexíveis. Então temos que dar a última palavra, né? A última orientação, o último conselho. Isso é egoísmo. E falta de flexibilidade, né? Geralmente o homem egoísta ele é inflexível, tem né? Uma coisa está ligada à outra, né? É a lição da água, que também foi falado na terça-feira, né? Imagina a água, né? Se nós jogarmos água, ela vai se conformar a esse plano que aqui se encontra. Se ela está num outro ambiente, ela vai sempre se conformar. Ela vai sempre correr para procurar o nível dela, né? Então, uma água é um elemento bastante flexível, né? Desta forma, se no presente a gente sabe que temos dificuldade de sermos flexíveis, é preciso realmente perceber isso e deixar para sempre dar a última palavra, né? Dar o último conselho, falar depois, né? Sempre deixar para o final, né? Para nós encerrarmos, lembrar de Jesus, que quando fores convidados, procurai sentar no último lugar e não na frente, para que aquele que o convidou, né, tendo percebido que você sentou ao último lugar, te chame para a frente, né? Ou seja, a nossa inflexibilidade faz com que a gente, ou o nosso egoísmo faz com que a gente sempre esteja à frente de tudo e de todos. Com certeza, quando queremos estar à frente de tudo e de todos, com certeza tem ali presente o egoísmo e tem ali presente a inflexibilidade. Não é sentar em qualquer lugar na frente, tem que sentar na mesa, para ser convidado para retirar da mesa. Mas interessante, o Espiritismo, veja bem, o Espiritismo nada mais faz que reviver os ensinos de Jesus através de colocações que respeita a nossa inteligência e a nossa evolução. Quando começarmos a consultar o Livro dos Espíritos e conseguirmos aplicar mesmo pouco no nosso dia a dia e projetarmos que nós somos seres espirituais e que em algum momento deixaremos a Terra, aí a gente consegue entender que por mais apressados, ansiosos, por mais egoístas, por mais orgulhosos e vaidosos que sejamos, isso tudo vai ficar, né? Vai ficar na Terra as coisas que são da matéria. E levaremos para a outra vida aquilo que diz, né, respeito ao Espírito.
aí sim vamos deparar com uma situação complicada. Felizes ou infelizes? E como reverter lá na espiritualidade uma situação feliz ou, no caso, infeliz? Como angariar amparo, apoio para uma situação que nós não trabalhamos, porque só pensamos em nós. Por isso que Jesus falar, haverá prantos e ranger de dentes, porque nós não nos preparamos para viver uma vida espiritual, que a vida espiritual, as suas necessidades diferem totalmente da matéria. A matéria é importante para desenvolver a nossa inteligência e o nosso sentimento através do relacionamento humano. E a vida espiritual é, na realidade, uma vida natural, plena, mas muito mais clara, muito mais consciente e bela, na proporção que nós nos desmaterializamos. Menor valor à matéria, maior valor espiritual. Obrigado a todos. Então chegou aqui o momento de nós deixarmos o egoísmo de lado e nós fazermos a doação, as doações. Porque na hora que nós estamos doando, nós não estamos nos preocupando se o outro merece, somente nós poderemos participar do banquete espiritual. Nós estamos pensando em dar um pouco isso para outras pessoas. Fazer com que outras pessoas também sintam a paz, sintam a tranquilidade, sintam o bem, sintam o amor. E é por isso que neste momento, mais uma vez, através da exposição da tarde, das palavras, que acordam em nós, através da reflexão, a necessidade de nós ampliarmos, nós fazermos com que as mais pessoas, mais espíritos possam participar desse banquete divino. Então nós vamos, neste momento, vibrar por todos os lares da terra, para que o amor de Jesus possa envolver, penetrar o coração de todas as criaturas. Porque nós sabemos que enquanto nós nos preocupamos somente conosco, as coisas realmente não fluem. Nós precisamos sim amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vibremos pelos dirigentes que estão à frente das necessidades de um povo, de um país. Vibremos por eles, para que eles possam pensar no coletivo. Pensar nas necessidades do povo. Não somente nas suas necessidades. Vibremos por aqueles que não têm um lar. Por aqueles que vivem, que moram nas ruas. Nós sabemos que o lar ainda é a primeira escola, a melhor escola. Então nós vamos vibrar por aqueles que não têm. Vibremos por todas as casas, espíritas ou não, mas que estão de braços abertos para receber as pessoas e orientar nas suas primeiras necessidades. Vibremos pelo nosso lar. Vibremos muita luz, amor, paz e harmonia. E vibremos por nós mesmos. Que assim seja.
nome de Deus e de Jesus, dos amigos queridos da espiritualidade maior, nós pedimos licença para darmos por encerrada mais esta reunião. Que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre.